Mais moradores procuraram a nossa produção para reclamar de rachaduras nos imóveis e que teriam surgido depois de serviços da Sanepar. A reclamação agora vem lá do Jardim Santa Rita, na Zona Oeste. O Erickson Rezende conta pra gente. Erickson, dessa vez, qual que é o problema por lá? Cid, a situação por lá é ainda mais complicada do que aquela que nós mostramos ontem, lá no Jardim São Pedro, que fica na região leste de Londrina. Agora é na região oeste da cidade. Estivemos lá, eu e o repórter cinematográfico João Ramondini, e durante essa reportagem, inclusive, a gente ficou até com certo receio de ficar na casa do senhor Ariel Éder, de tão graves que são as rachaduras. Ele conta que 15 dias atrás, ele ficou sem água por quase uma semana. Aí ele ligava na Sanepar, reclamava que estava sem água, os atendentes da Sanepar diziam que não haviam obras sendo realizadas ali naquela região e nem mesmo a interrupção do fornecimento de água na casa dele por falta de pagamento, por exemplo. E persistia a falta de água. Foi quando uma equipe esteve lá no bairro para caçar onde estava um suposto vazamento ou rompimento na rede de água tratada da Sanepar. Acharam o rompimento na rede, o cano tinha estourado bem perto da casa do seu Ariel Éder. Aí, então, depois desse conserto aí da rede da Sanepar, o problema das rachaduras ficou ainda pior. Então, as rachaduras são graves, tem rachaduras pela casa inteira. A pior situação está entre as salas de jantar e sala de televisão. Lá a situação é mesmo bem grave. A casa dele já, inclusive, está tendo um desnivelamento e, com isso, os pisos estão todos se soltando e quebrando. A gente conversou com o seu Ariel Éder e agora a gente mostra um trecho dessa entrevista. Há uns 15 dias atrás. E daí foi rachando, a estrutura foi cedendo, a gente só escutava o barulho. Que perguntava, ficou quase uma semana sem água. Daí nós ligávamos para a Sanepar, perguntando por que não tinha água nessa rua, eles falavam que não tinha água e não tinha nem previsto de nenhuma desligação nessa rua. Falei, mas como que está sem água? Daí foi onde que ocorreu todo esse ocorrido aí, veio um técnico, caça vazamento, procurar, mas depois que já tinha acontecido tudo, aí eles descobriram que estava estourado o cano. Vamos relembrar o caso de ontem, então. Foi na casa da dona Cecília do Nascimento, uma comerciante que mora no Jardim São Pedro. Ela também relatou para a gente que teve um vazamento grave na rede da Sanepar, em frente à casa dela, e que depois, então, de consertar esse cano por lá, a casa dela começou a rachar inteirinha. Nós mostramos, inclusive, que parte do revestimento de gesso havia caído e que uma viga metálica já estava aparente. Do lado de fora também mais rachaduras, mais problemas, fissuras pela casa inteira, vários danos, e que ela aguardava então um retorno da Sanepar sobre aquela situação, o que eles iriam fazer. Inclusive, ela nos disse que estava saindo de casa com o neto dela, que tem 1 ano e 5 meses, porque já estava com medo de ficar lá dentro, principalmente porque havia chuva, né? Previsão de bastante chuva, como foi confirmada, está chovendo, e ela disse então que iria deixar a casa dela, enquanto isso aguardava uma resposta da Sanepar. A gente procurou então a empresa de água e saneamento básico, que nos respondeu sobre o caso da dona Cecília do Nascimento. A Sanepar nos respondeu o seguinte, que o processo de ressarcimento está em fase de análise e que deve ser concluído nos próximos dias. Essa foi a resposta, então, referente ao caso lá do Jardim São Pedro. Referente ao caso hoje do Jardim Santa Rita, a reportagem nós terminamos agora há pouco e já entramos em contato também com a assessoria de comunicação da Sanepar, que em breve deve nos dar um retorno, deve nos dar uma resposta, e a gente traz aqui na programação da Tarobá. Cid.